É 21, você quer 21? E o gordinho vai passar nós. Mas esse não olha, esse é o pagodinho que inventaram, vai passar, vai dar um pulo nele. Ih, o gordinho vai passar nós. Aquele dia lá, você quer 21? Primeira entrevista de emprego, 18 anos. Ela me deixou lá e só pediu pra eu gravar Rio Branco, Presidente Vargas, são os principais. Largo da Carioca e falou, ó, depois que se vira. Só Rio Branco e Presidente Vargas, grava aí, 18 anos. Próxima estação, Central do Brasil. Próxima estação, Central do Brasil. Chegando lá, me perdi, é óbvio que eu me perdi sendo da cidade. Não consegui um emprego, porque além da minha leitura ser ruim, minha dicção era péssima, que o cara falou. Eu voltei contrariado e ainda me perdi ainda. Na adolescência, eu sempre andei com gente mais velha do que eu, né? Tipo, dos meus amigos, os mais novos eram 3 anos mais velhos que eu. Então, a galera já tinha todo mundo ido pra Zona Sul, pro centro, pra N coisas. E daí eu nunca tinha ido pra lugar nenhum. Eu era tipo novinha ali, no meio da galera. Aí um belo dia, a primeira vez que eu fui vir pro centro, essas coisas, foi de noite, fui pra uma festa à noite. Já cheguei que eu já comecei rolezeira. Primeiro que era muito medo de me perder, muito assalto. Tinha muito morador de rua, nunca tinha visto aquilo, tanta quantidade de morador de rua assim. Eu lembro que o meu primeiro impacto foi, tipo, chegar num rolê, que era um rolê LGBT, e ver 2 garotos se beijando. Tipo, uou. Aqui é um outro mundo. Tipo, foi o primeiro. Aqui é um outro mundo. Aqui é uma outra história. Dali eu já entendi que o centro, ele era completamente diferente. Nasci em Santíssimo, fui criado no São Vitor. Praça do São Vitor. Sou daqui de Campo Grande, moro ali em Vila Nova. Aquela infância de bairro, né? Brincar na rua, praça, dar uns rolês de bicicleta, cair de bicicleta muito. Lazer? Rua, opção de lazer não tinha. Tinha opção de lazer? Era mais campo, só futebol. Campo de futebol, só isso. Eu acho que na verdade eu tenho até uma relação de, não posso dizer privilégio, né? Que eu acho que privilégio não é uma palavra que se aplica a pessoas, né, como eu. Mas tem uma coisa de uma grande assim, vantagem, porque eu acessei vários lugares assim, na minha infância. E, enfim, espaços de cultura, eu sempre fui muito ligada tanto ao teatro quanto às artes visuais. Então, minha mãe me levava para ver peça, eu tenho muita lembrança, assim, da gente pegar o trem. E aí eu enchendo o saco dela, mãe, quantas estações que faltam para chegar no centro? Aí ela, falta não sei o que, Madureira, Cascadura. Aí eu, como entregava mala, trabalhava de boy entregando mala, então aí eu conheci o Rio de Janeiro todo. Não só o centro, né? Tudo. Sem fazer passeio de turismo. Tá ali na área turística sem saber que é turismo. Trabalhando muitas vezes por trabalho. Eu conheço a Urca, o muro da Urca, conheço a Lapa, também por entregar mala. Pensando assim, eu não conheço muita coisa não. Eu tive sorte das escolas bem legais, escolas públicas, mas escolas legais que, assim, que motivavam a galera e tal. Eu, no ensino médio, eu estudei numa escola que o pessoal fazia peça, apresentação de dança. Uma escola que era legal, que até dava uma incentivava, por exemplo. Eu vim no ensino médio, tipo, passei da escola, eu fui assistir Romeu e Julieta lá no Teatro Municipal, sabe? Era uma escola que incentivava, mas assim, dentro de várias escolas, só uma incentivando, só 2 incentivando, sabe? A gente precisa lá na Zona Oeste disso, de incentivo, introdução à cultura. As pessoas precisam entender a importância de você ir num teatro. Um rolê que eu lembro muito, que eu fazia muito quando eu era criança, era de ir pro Centro Cultural da Light. Aí a gente ia, chegava cedo, era aquela filona grande para pegar as senhas da peça que ia acontecer no final da tarde. Então era aquele dia todo, acordou, tomou café, pegou o trem, pegou a fila, aí vai pra comer, e aí sempre de tarde tinha uma oficina de alguma coisa, né, de artes visuais, E depois era a peça, né, que era o grande evento. Eu lembro que eu vi muitas peças da Cariacioli, assim, ela, tipo, aquele nome que se repetia, virou, assim, a minha musa da infância, né, eu adorava aquele momento de ver ali as coisas acontecendo, sabe? E
tinha isso, né? E mais assim, pré-adolescente a gente começou a ir mais pro CCBB, ficar pegando lá as exposições. Então, essa relação, principalmente com o centro, era muito estabelecida a partir de uma vida cultural, né? Tudo era muito aqui centro e zona sul pra gente. Museus, exposições, tudo a gente acabava vindo pro centro, sabe? Primeiro que lá não tem estrutura, e segundo que é aquilo, né, que as pessoas da Zona Oeste não têm acesso. É bom, a cidade do Rio de Janeiro é muito boa, mas é muito difícil acesso pra quem mora, pra quem não tem condições talvez de pagar um Cristo. Eu mesmo sou carioca, nunca fui no Cristo, nunca fui no Pão de Açúcar. Hoje talvez até teria condição hoje, mas minhas filhas, por exemplo, não sabem o que é Cristo Redentor, não sabem. O X da questão da Zona Oeste é esse. As pessoas limitam o acesso. Não dão acesso a nada. A cultura tá no centro, sabe? As coisas tá no centro. Se não tá no centro, tá na Zona Sul. Isso é uma coisa que, se a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla, a gente consegue ver, sabe? A gente tem que sair da Zona Oeste para conseguir fazer coisas. Hoje em dia, né? Digo porque tenho 27 anos, então assim, hoje em dia eu começo a ver um pouco mais de manifesto, mais coisas para a Zona Oeste. Mas ainda assim é bem pouco. Mas também tinha alguns fluxos aqui pela Zona Oeste, né? Na adolescência eu lembro que eu ia muito com meu pai pra Mocidade. Então a gente tinha esse rolezão, né? A gente ia pros shows aqui também. E tinha a lona cultural, aqui o Arthur Azevedo. Então eram lugares assim que, enfim, tô falando como fruidora, mas também como dançarina aqui. Foi um espaço que vivia minhas primeiras experiências com dança. O primeiro teatro que eu apresentei, né? 8 anos, assim. É necessário, Giovana, que as pessoas, que seja introduzido na vida das pessoas, sabe? Porque assim, vivi 27 anos lá e não tinha. Não era introduzido, sabe, realmente na nossa vida. De vez em quando tinha alguma coisa na lona cultural, uma peça ou outra, mas a grande maior parte era sempre tipo assim, shows de música. Música as pessoas já são mais habituadas, né? Mas aí uma peça de teatro, sabe, aí um concerto, coisas assim, é completamente fora do cotidiano, né? Eu morava ali no centro de Bangu mesmo, tipo, centro, perto do Calçadão, perto do Guanabara, perto do Guilherme, perto ali, perto de tudo. Então assim, eu tinha acesso a tudo aquilo ali. A Guilherme era um lugar que de vez em quando a prefeitura botava um show pra galera ir 1, 2 dias e assim, uma vez no ano, de 3 em 3 anos e tal. Só que assim, não tinha aquela coisa de você ver a galera fazendo, ou até mesmo empresas, empresários querendo movimentar algumas coisas. Já teve uma boate ali em Bangu, ou outras, umas coisinhas assim. Só que assim, eu digo uma cultura maior, sabe? Hoje eu vejo que assim, tem roda de rap lá na Guilherme que não tinha, sabe? Agora tem um teatro no Bangu Shopping que não tinha. Então assim, aos poucos as coisas estão começando a chegar na Zona Oeste, sabe? É quando você chega aqui no centro, bum, você tem tudo. Desde que eu vim pra cá, eu quase não pego ônibus ou Uber. Tudo pra mim é bicicleta, eu pego uma bicicleta e eu tô na Uruguaiana, eu pego a bicicleta e tô aqui na Mauá, eu pego a bicicleta e tô na Lapa, eu pego a bicicleta e tô em tudo quanto é lugar. Tipo, eu vou pro Flamengo de bicicleta, pro Botafogo de bicicleta. Tinha opções pro centro da cidade, hoje em dia não tem mais ônibus com opções, também tiraram todo. O direito de você ir daqui pro centro da cidade você também não tem hoje não. Só sobrou um ônibus expresso, que é tipo o de Bangu. Apenas. Se você é de Campo Grande, você não tem expresso. Se você é de Santa Cruz, você não tem expresso. Só se você for de Bangu. E ainda assim, de Bangu pro centro até acho que 10, 10 e meia. E do centro pra Bangu até 11 horas. O impacto mais positivo de todos é não ter que pegar o 397 depois de meia-noite. Não, assim, o pior rolê da vida, eu te falei, o pior rolê da minha vida foi tipo, vamos lá em Copacabana e vamos num cinema, vamos, é tipo 2 horas e meia, quase 3 horas pra vir e 3 horas pra voltar. São 39 quilômetros, demora mais ou menos 2 horas e meia pra chegar no trabalho, em 39 quilômetros. Você pode chegar daqui, pelo menos aqui onde a gente mora, você pode chegar no centro só por causa que vai, tem que pegar uma Avenida Brasil, demorar 3 horas pra chegar no centro da cidade, ou pegar o trem. Também não dá. Metrô.
sabe que o metrô não chegar na metade da cidade é financeiro, né? Porque a partir do momento que pobre tiver acesso a certos lugares, esses lugares são desvalorizados. Coisa que muitas pessoas não sabem. Mas é isso. A partir do momento que pobre tem fácil acesso, já não tem mais tanto valor. Foi o que o Paulo Guedes falou, que tá uma bagunça, que tem empregada indo pra Disney. Eles não querem. Eu não sei se é real, né? Tipo, eu não posso fazer essa afirmação porque eu não fui a fundo da história. Mas pelo que eu sei, não existe metrô na Gávea porque os moradores fizeram abaixo-assinado para quem não tivesse. Tem umas pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue e levar a praia em Copacabana, cara. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo. Eu olho pra esse vídeo dos anos 80 e eu vejo exatamente agora. Como já dizia Cazuza, o futuro repetindo o passado com museus de grandes novidades. Tá a mesma coisa. Só que hoje em dia as coisas são feitas de forma diferente e as pessoas estão engolindo. Ninguém se importa com o morador da Zona Oeste. Ninguém quer saber se o morador da Zona Oeste está passando por uma situação, se está esburacado o caminho, se tem ônibus para vir, as condições que o ônibus está. Só quer saber de bota eles pra lá, sabe? E é muito bizarro, é muito bizarro. Ah, vou lá no centro. Não é um negócio, vou pegar um ônibusinho ali, de boas, não. Vou pegar um ônibus, vou enfrentar uma Avenida Brasil, não sei quanto tempo vai demorar o ônibus, talvez eu vá em pé, apertado. Quando eu morava ainda lá em Bangu, eu fazia curso na Tijuca. Eu saía do curso 10 horas da noite da Tijuca. E eu todos os dias ia espremida dentro do ônibus. Um ônibus de 10h30 da noite ia entupido, muito entupido. Se você chegar a qualquer horário do dia, a fila do 369, que é o expresso, ele tá sempre gigante. É um ônibus que nunca tá vazio, sabe? As pessoas não querem vir? Ou será que as pessoas não têm condições dignas de vir? Eu acho que a maioria das pessoas que moram aqui trabalham aqui mesmo. Mas também não tem uma oportunidade de ganhar um salário tão bom assim. A opção de emprego maior no mercado era o centro da cidade, que é um polo maior e é uma oportunidade de emprego maior. Às vezes a gente precisa trabalhar longe de casa para ter um mínimo de valorização financeira. Porque às vezes a galera não quer trabalhar tão longe, mas ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, recompensa um pouquinho mais financeiramente. Tá vendendo o tempo, né, dentro da condução para poder chegar ali e conseguir custear coisas melhores, né, porque infelizmente o salário tá sucateadíssimo, tá muito ruim. Então qualquer forma que as pessoas verem de ganhar um pouquinho melhor, é o que elas vão correr para tentar, né? E assim, o centro, ele abrange muito. Ele tem muitas oportunidades, são muitas lojas, são muitos polos, são muitas coisas. Então assim, às vezes as pessoas têm a obrigação de vir pra cá porque é a única forma que tem de se sustentar. E passa por tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa de pegar o ônibus e dormir. 4 horas da manhã eu saía de casa para chegar 6 horas em ponto lá em Marechal Hermes. Como o tempo era 2 horas e eu tinha que sair muito cedo, então o momento de descansar era esse. Eu acho que vai piorar, devido a essa nova reforma da Avenida Brasil com o BRT. Eu acho que vai piorar e o acesso a pessoas da Zona Oeste vai ficar pior, porque assim, não sei se você sabe, mas 397 vai começar a parar em Deodoro, que é o terminal, para você pegar o BRT, para descer na rodoviária Novo Rio, para pegar o VLT. Você tá entendendo que assim, você vai ser obrigado a pegar um ônibus, BRT e um VLT? Porque não vai ter mais depois da rodoviária Novo Rio. Sabe? Só se for os ônibus da Zona Sul.
Quanto tempo vai demorar uma pessoa que mora na Zona Oeste para chegar no trabalho no centro da cidade, tendo que pegar ônibus, BRT e VLT? Não tem como você pensar em ter um mínimo de qualidade de vida quando você sai de casa estressado, aí chega no trabalho estressado, aí tem um trabalho estressante, sai do trabalho estressado, vai para casa estressado. Isso acaba psicologicamente com as pessoas e muitas vezes desgasta a relação com a família. Porque você começa a não ter mais paciência. Você já começa a viver naquele modo automático. Vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou dormir. Porque daqui a tantas horas eu tenho que acordar. Então assim, se eu perder 10 minutos eu já não posso mais, sabe? Mas de boa, também era bom também. Viajando também esquece tudo. Bom quando a gente ia pra praia, tinha que entregar a mala em Copacabana no Leblon. A entrega 40 minutos durava 1h30, que eu ficava lá sentado, tirando minha hora de almoço, sem saber que era na hora de almoço. Barra da Tijuca então, que já era longe mesmo. Coitado, o chefe pensava que era 2 horas a mais do que realmente a viagem era, porque as outras 2 horas era só lá. Hoje em dia eu ando de carro. Que também é ruim pro motorista. Porque muita obra, muita pista ruim, muito trânsito. Muito trânsito, muito tempo parado, combustível. Que tá muito caro também. Hoje eu ando bem mais de carro e, poxa, por um lado é um alívio, né, assim, muito pela questão do assédio, né, que é uma questão bem forte, e por essa questão do tempo, né, eu me sinto mais confortável, né, em relação eu não preciso sempre estar atenta ao último trem da central, ou se vai ter ou se não vai ter o ônibus, sabe? Se a gente morasse de aluguel, não tivesse uma moradia fixa, hoje no emprego que eu tô, seria muito válido morar pra lá, morar perto do trabalho, sem precisar pegar esse trânsito todo, mas com renda fixa e num trabalho bom, que graças a Deus hoje eu tô, aí não tem como, aí tem que encarar mesmo. Eu sempre quis me mudar de Bangu, porque assim, eu acho Bangu um bairro muito legal. Pra quem não quer ir pro centro ou pra lugares muito longe, Bangu tem tudo. Bangu tem shopping, Bangu tem acesso. O último ônibus expresso que sobrou é em Bangu, sabe? Tipo, Bangu tem acesso a muita coisa. Só que eu sinto essa limitação cultural, sabe? Da galera ali, do choque de cultura, se você vestir algo diferente, você é quase que apedrejado, sabe? Verbalmente, com os olhos. Acho que teve um período que eu tive muita necessidade de estar mais aqui em Campo Grande, né? Porque é isso, durante o período da graduação, foi um período muito afastado, né? Porque acaba que os afetos, os fluxos, né, rondam por outros espaços, né? Então me afastei muito da Zona Oeste, apesar de morar aqui a maior parte do tempo. Mas em determinado momento eu quis, enfim, foi bem terminando a graduação, assim, que eu quis estar mais aqui. Eu participei muito do movimento dos saraus, que também foi uma tônica, assim, de eu começar a experimentar mais fortemente com a improvisação, né? Enfim, estar em diálogo com os elementos do território. Que eu fico entendendo também como essa identidade compartilhada, ela é muito vivida nesses círculos culturais, sabe? Ela é muito fortalecida a partir da cultura, a partir dos encontros mesmo. E acho que o circuito dos saraus, né, que ficaram muito fortes ali por 2014, 2015, que me deram essa dimensão também, que eu queria estar por aqui, eu queria produzir por aqui, tinha algo que eu estava querendo construir. É um trabalho que é fruto de muita reflexão, né? Muita reflexão sobre território, sobre o que é o que eu tenho chamado de identidade compartilhada, né? Porque entre as nossas diferenças, entre o que é muito particular de cada um e o que é comum, sabe? Eu entendo essa periferia enquanto uma identidade compartilhada, né? Não é só um território, mas é enfim, de fato um lugar, né? Pensando nesse conceito aí até da geografia, né? Que lugar
é esse espaço das relações, esse espaço do afeto. Eu penso muito esse trabalho, né, essa peça, como, enfim, como fruto dessa identidade, né? Eu busco trazer um pouco isso. E eu entendi um caminho que eu queria traçar, né, de criação. Que primeiro eu fui pra rua com uma câmera para filmar o cotidiano, filmar alguns elementos que eu estava achando ali interessantes, que sintetizavam um pouco desses meus interesses com as visualidades do espaço, sabe? Eu filmei por Campo Grande, eu já tinha algum material que eu tinha filmado em Paciência também, e foram desses 2 bairros. Eu até iria até Santa Cruz, mas acabou que eu consegui um material interessante daqui. E tinham esses temas, né, que eram os buracos da linha do trem, né, esses espaços que você pode atravessar o bairro, né, você pode cruzar o bairro ou você pode cruzar a cidade, né, dependendo se você vai estar pensando ao longo dessa linha do trem ou de uma maneira perpendicular. E me interessa muito essa coisa do picho, né, na parede do trem, né? Então também são marcas desse espaço. Me interessa muito também esse espaço das praças, que congrega um pouco esse lazer, enfim, de algum tipo de ócio, né? Se a gente for pensar que por uma questão de classe, né? O quanto, por exemplo, o centro é inviável para as pessoas da periferia nos finais de semana. Então, esse direito a uma cidade, direito ao lazer, direito ao ócio, eu acho que a praça também sintetiza um pouco esse lugar, sabe, de estar, né? Não estar só envolto ao trânsito para o trabalho, no tempo da cidade que urge, mas a gente... Então, esse lugar de praça também era muito importante. E as ruralidades, né? Esse espaço da Zona Oeste, né? Que tem essa característica de memória, o rastro de floresta, sabe? Aí eu fui lá pra Serrinha do Mendanha e fui pro Rio da Prata também. E aí, enfim, né? Lugares que eu já tinha passado, né? Que... Enfim, de alguma forma, espaços que me tocam, que eu olho e que eu fico, nossa, acho que eu queria guardar essa imagem. E, enfim, esse nome verde tem a ver com essa questão da ruralidade. Eu entendo uma resistência muito forte de todas essas árvores que estão por aqui compondo esse espaço, né? Uma resistência que tem a ver com essa memória de floresta que cada árvore busca, né? Entendendo também todo esse processo que a gente vem vivendo de aniquilação, tanto da floresta como com o saber da floresta, do povo da floresta, sabe? E para mim foi muito importante trazer isso também como uma ideia periférica, sabe? Pensando também em tradição, em contemporaneidade. Eu gosto de ir atrás dos rolés que me interessam. Isso vai ser em vários bairros, né? E eu também tenho corrido atrás dos rolés que me interessam na Zona Oeste, na Baixada, fluxos que eu não fazia realmente, sabe? E hoje eu fico, não, tem isso aqui, essa manifestação aqui que eu tô querendo entender, não, ali é importante de eu estar, sabe? É o seguinte, eu acho que as pessoas não estão vendo, mas a gente está vivendo as mesmas histórias sempre, mas embaralhado de outra forma. Para que você tenha dificuldade de entender onde são as peças. Porque uma vez, né, que desocuparam favelas e lugares no centro, pegando pobres e colocando no fim de Santa Cruz, pegando pessoas que moravam tipo, nas comunidades da Zona Sul e colocando para morar em Paciência, isso quer dizer o quê? Minha Casa Minha Vida, esse projeto, é muito bom, é muito legal. Mas para onde são os projetos? É no fim de Santa Cruz, é para dentro de Paciência, é para as viradas das estradas de Campo Grande, que realmente parece que quer deixar o pessoal da Zona Oeste bem longe, sabe? Eu acho isso muito ruim. Ao alargar das cidades de baixo, entendi sobre as travessias dos povos que migram para habitar as cidades de cima.
Atravessam-se as fronteiras imaginárias. Rompe-se com os acordos entre cidades de mapas que nós mesmos delimitamos. Linhas que nós mesmos tracejamos e que nada falam sobre geografia. Eu escrevia cartas antes mesmo de escrever sobre tratados. Nas cidades de cima as ruas transbordam de tanta gente refugiada. Nas cidades mais baixas, o mar apagou e transformou a paisagem. Mas o que aquela gente do mar não sabia era que nas cidades mais altas, as suculentas ainda morriam de sede. Thank you.